Capítulo 1. Como me tornei um ateu? Graças a Deus. Só existe vacina, pois existe a doença, e só existe ateísmo, pois existe a religião. Minha experiência religiosa na infância foi como a de praticamente todas as pessoas, no modo automático, seguindo familiares e professores, pois, até certa idade, ainda não temos autonomia para tomar certas decisões, justamente por ainda não possuirmos conhecimento suficiente para dar base a elas. Fui criado em uma família católica, com imagens da Santa Ceia na sala da avó. Em reuniões familiares, cantava cânticos ao Senhor antes das refeições. Tive de ir à catequese, quando caía um cisco no olho. Massageava a pálpebra recitando, Santa Luzia passou por aqui com seu cavalinho comendo capim. Quando perdíamos alguma coisa era, São Longuinho, São Longuinho. Darei 3 pulinhos. Antes de dormir, rezava um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Santo Anjo e, se lembrasse da letra, uma Salve Rainha para garantir. Assim, o dito Deus, criado pela Igreja e pela ignorância humana, ficaria orgulhoso, se existisse. Sexta-feira Santa não se comia carne, não se jogava dominó e nem se escutava música. Praticamente abdicávamos de um dia de nossas vidas, em prol de uma lenda. Se isso não bastasse, sem querer, aderíamos a práticas de outras religiões, como pular ondas no Réveillon, vez ou outra até passava em um centro espírita para tomar um passe, pois o vizinho espírita falava que era bom. Cheguei ao absurdo de me levarem, juntamente a uma cunhada da minha avó, ao preto velho, um senhor todo retorcido, vestido de branco, falando com voz rouca e fumando cachimbo em uma sala cheia de amuletos e imagens. Depois deste evento, eu sempre atravessava a rua ao chegar perto de uma casa de macumba, que ficava próxima à casa da minha avó. O cheiro do incenso me dava medo. E, finalmente, tinha contato com os lobos camuflados de ovelhas, os padres e, também, em casos próximos, muitos pastores, os mormons ou ainda as testemunhas de Jeová, batendo em minha porta. Meu pai, por exemplo, não podia morder a hóstia. Falavam que sangrava, pois era o corpo de Cristo, concebido por meio da transubstanciação. Transubstanciação é a conjunção de duas palavras latinas, trans, além, e substantia, substância, e significa a mudança da substância do pão e do vinho, na substância do corpo e sangue de Jesus Cristo, no ato da consagração. Isto significa que essa doutrina defende e acredita na presença real de Cristo na Eucaristia. Real mesmo. Se morder sai sangue. É adotada pela Igreja Católica. Porém, igrejas luteranas e calvinistas creem na presença real, mas não na transubstanciação. Como a doutrina da transubstanciação surgiu no Ocidente, nela não há uma formulação teológica sobre o que acontece com os elementos na liturgia divina, o que é tido como mistério. O pão na liturgia ortodoxa é fermentado, simbolizando a nova natureza em Cristo, e o vinho servido a todos os fiéis, inclusive crianças, com uma colher. Hoje existe até um código de direito canônico que legisla sobre a communicatio sacris entre católicos e acatólicos, e que exige alguns fatores para que a comunhão na Igreja Ortodoxa seja lícita. O homem acredita em tudo, da figa ao pé de coelho. Então não foi difícil, aos que detinham o poder, criarem deuses e profetas. Se você é um dos poucos que tiveram a sorte de poder questionar a si mesmo, já deve ter se deparado com estas perguntas. Deus existe? Quem é esse Deus propagado pelas igrejas? Aliás, o termo correto para nos referirmos ao que questionamos seria, de fato, Deus. Será que não projetamos nesse termo o que queremos encontrar? Agora pare um minuto. Penso o que você faria pela humanidade se fosse Deus. Acabaria com fome, guerras, seca, desastres naturais, violência, pobreza. Agora imagine que o homem adora um Deus que não faz nada disso. Talvez muitos que não foram sabatinados ao extremo pela religião tenham se deparado com essa questão em que a negação requer reflexão. Você está aberto à reflexão que proponho para desconstruir o Deus que a igreja impõe? Você estaria preparado para abandonar o Deus que falaram para você que existe? Estaria preparado para caminhar sozinho? No livro Breves Respostas a Grandes Perguntas, Stephen Hawking afirma que Deus não existe e que não há evidências confiáveis de que haja vida após a morte.
mesmo que as pessoas possam viver por meio da sua influência e dos genes. Já Carl Sagan diz que Deus não habita em um céu de nuvens, simplesmente habita em mentes nubladas. Vejam as referências dentro das instituições religiosas: padres pedófilos, padres desvirtuados, padres popstar como o padre Marcelo Rossi e o padre dos artistas, Fábio de Melo. Menciono, também, os bispos das grandes instituições financeiras evangélicas, como o senhor Edir Macedo, que já apareceu em vídeos ensinando pastores a pedir dinheiro. E o governo nada faz contra essas pessoas. Gostaria que algum advogado me explicasse melhor como se caracteriza o estelionato. Aliás, estes homens estão presentes no governo, que deveria ser laico, por meio da bancada evangélica. O atual presidente do Brasil fala abertamente em promover líderes evangélicos a cargos no governo. O presidente foi eleito com a ajuda dos evangélicos e chegou a hora de pagar a conta, distribuindo cargos e mais isenções fiscais às igrejas. É triste perceber que o próprio presidente não respeita a Constituição, desrespeita a laicidade e um governo neutro. Infelizmente, essa peste está espalhada pelo mundo. Um dos casos mais famosos fora do Brasil é o do bispo Duran, que foi acusado no Chile por lavagem de ativos. O país boicotou a última visita do Papa, justamente pelos escândalos de pedofilia no país. Ora, se os homens ditos de Deus também sofrem dos mesmos dilemas dos meros mortais, como podemos confiar neles? Existe um vídeo famoso em que o padre Marcelo Rossi fala: se você encontrar um cachorro, um Rottweiler, na rua, não fuja, não tenha medo, apenas olhe para cima e peça: Senhor, me proteja, e nada lhe acontecerá. Exatamente uma semana depois, ele apareceu na TV com o braço enfaixado, pois foi atacado por um cachorro. Ou seja, não funciona. Isso gera dúvida na cabeça das pessoas, principalmente dos que se dizem mais próximos de Deus, pois eles também são homens, mortais e precisam ser ajudados antes de ajudarem. O resultado são doenças psicológicas como depressão, que sofre o padre Marcelo, e síndrome do pânico, tratada pelo padre Fábio de Melo, onde conta que tem que se esconder embaixo da cama, de tão grave que são as suas crises de pânico. Imaginem a dúvida permanente e a provação diária que estes seres humanos devem passar, para se manterem na linha da fé. É uma luta mental diária, é muito difícil de ser vencida, eu diria que quase impossível. Em termos de sanidade mental, entender o sentido da vida pode nos deixar frustrados e até deprimidos, principalmente se você cria ídolos que não existem e que consequentemente não correspondem às suas expectativas. As pessoas usam a sua fé para benefício próprio, fama, poder e dinheiro. Não se engane. Você deveria concentrar os seus questionamentos na sua própria existência, no seu autoconhecimento para compreender, de fato, quem você é e o sentido de sua vida. Sócrates dizia, muito antes de todo o teatro religioso armado com o fim do Império Romano: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Os padres vivem em constante sofrimento e negação da realidade em nome de um Deus que lhes garantirá um terreno eterno de alegria, em um outro plano. Os pastores vivem em uma bolha social que gera grande desunião entre os seres humanos, brigam entre si por poder, pelo maior templo e por quem consegue mais seguidores, consequentemente, mais dinheiro. Valdomiro Santiago, Silas Malafaia, Edir Macedo e outros ungidos do Senhor pregam a desunião dos povos em prol de suas próprias igrejas. A grande verdade é que, se Deus existisse, Ele não chegaria até você por meio de terceiros. Escute todos, mas não siga ninguém. Dean Karnazes. Desconfie. Questione. Para ter paz nesta vida, você precisa estar em paz com você mesmo e não em paz com alguma divindade. A paz interior somente é a verdadeira quando não recebe interferências de circunstâncias externas. Isso significa que você precisa parar de dar ouvidos aos outros e às verdades que lhes são impostas. Não tenha medo de pensar diferente dos outros. Tenha medo de pensar igual e descobrir que todos estão errados. Issa de Queiroz. O inferno são os outros. Jean-Paul Sartre. Além disso, tenha humildade para entender que você, também, pode manifestar maldade. Afinal, bem e mal são forças encontradas em nossa natureza. E não tem cursos tão diferentes como a igreja propõe. A própria natureza animal revela, claramente,
esse dualismo. E ninguém diz por aí que, por exemplo, a respeito da cadeia alimentar, que os predadores estão possuídos pelo demônio. O homem gosta de brigar, discute por futebol, herança, terras, política, trânsito, companheiros, amantes, dinheiro e, claro, por religião. Por alguns destes tópicos a discussão pode ir além do diálogo, não sendo incomum encontrarmos pessoas que tiraram a vida de outras por motivos fúteis. A partir do momento que você reconhece isso, que você é humano, que sente inveja mesmo, que é capaz de agir de maneira inadequada em nome de poder, que pode manifestar o seu egoísmo ao extremo ao ponto de machucar os outros, conseguirá refletir e mudar a sua atitude, em vez de se apoiar em uma imagem de Deus que separa o mal de você ou que vai lhe salvar pelos seus atos. Não se engane, o mal está dentro de você também, esteja você fora ou dentro da igreja. O homem usa Jesus e outros profetas como ferramentas para salvá-lo deste mal. Para Thomas Hobbes, a natureza do homem é má. Não quero dizer, com isso, para você deixar de acreditar no ser humano. Estamos em um processo de evolução e aprendizado. Além disso, saiba que nós somos seres sociais e que, em grupo, temos atitudes que divergem, inconscientemente, do que faríamos se estivéssemos sozinhos. Esta é a nossa fraqueza social. Este é o lado mau da natureza social do ser humano. O homem usa as religiões para controlar justamente essa força negativa, animal, bruta, que temos e que muitas vezes supera nosso espírito de bondade. Aproveito para falar-lhe, também, sobre a importância da empatia, que constitui a habilidade de nos colocarmos no lugar dos outros, para que reconheçamos que vivemos em uma sociedade e que nós não somos os únicos neste planeta, ou neste universo, e que a nossa natureza é e sempre será diferente do outro, embora possa haver, sempre, algo, minimamente, que nos una. Vou lhe contar uma história, relativa ao tempo em que era criança e a igreja mantinha certo domínio sobre mim. Um dia, em minha catequese, uma das tarefas era de se confessar com o padre, como se este fosse alguém especial, melhor do que algum outro homem ou mais perto de Deus que os outros meros mortais, para, enfim, haver a comungação. Aquele senhor, do alto de sua autoridade, resolveu fazer alguns questionamentos não muito comuns para uma criança de 10 anos. Padre, olá, meu filho. Você tem algum pecado para confessar? Tem algum problema com sexo? Já começou a fazer sexo com meninas? Eu, nesta hora pensei, queria eu ter esse problema nessa idade. Mas essa pergunta é fácil. Não. Padre, e sexo sozinho? Você já faz. Eu, masturbação? Será que é isso mesmo? Não, senhor, jamais. Menti. E agora? Saio da igreja mais leve por ter um encontro com um representante do Senhor ou com um peso nas costas por ter mentido? Se minha resposta fosse positiva, ele poderia perguntar detalhes, pelo histórico deste grupo, talvez. Agora, imaginem o que estes homens, muitos deles sem limites para seus desejos sexuais, presos em suas gaiolas mentais, pois são meros mortais, podem fazer com as crianças, usando sua autoridade religiosa. Bom, vejam as notícias em relação a este assunto e tirem suas próprias conclusões. Nesse dia, sem perceber, tirei o passaporte que me levaria à viagem mais excitante de minha vida, rumo ao ateísmo. Vi que não fazia sentido colecionar santinhos aos domingos para ganhar pontos na catequese. Mas você pode chegar a esta ou a outras possibilidades. Não existe, apenas, ateísmo e religião. Há outras possibilidades maiores do que você imagina. De qualquer maneira, seja lá o que pensar ou escolher para a sua vida, muito cuidado com a religião. Ela é uma das maiores mazelas de nossa sociedade. Cheguei a toda essa reflexão por meio de minhas viagens ao redor deste planeta, e conhecendo novas culturas, saindo da caixa, conhecendo outras verdades. Conclui, portanto, que Papai Noel não existe, e este Deus, que a igreja vende, também não. Temos Papai Noel como velhinho que traz presentes para as crianças. Se elas se comportarem durante o ano, o Deus da igreja é um velhinho que traz recompensas para o ser humano, se comportar durante a vida. Deus é o Papai Noel dos adultos. Os fiéis vão às igrejas para escutar esses psicólogos do Senhor, que lhes direcionam, de maneira não ética,
a conclusões infundadas, com o objetivo final de impor poder e controlar a massa. Metade dos problemas sociais seriam resolvidos, acredito, se as pessoas fossem a um psicólogo, se buscassem terapia ou tivessem força suficiente para compreenderem quem são nesta caminhada da vida, em vez de se renderem às interpretações limitadoras inventadas por desconhecidos. Os cultos possuem um livro que dá um norte comportamental ao ser humano. Cuidado com os dizeres da dita Bíblia Sagrada, texto redigido, em outro contexto, por terceiros, e que somente pode ser interpretado por um pastor ou padre, inacessível à nossa compreensão, em outro período histórico, e ainda traduzida para outras línguas em um tempo de grande falha relativa à imprensa, em que o conhecimento não era tão bem disseminado como hoje. Seguindo os ritos, alguns fiéis, antes das missas ou dos cultos, molham a mão numa água que o homem diz que abençoa em nome de Deus, e ninguém percebe a loucura de que está participando. Trago essa reflexão para questionar a insanidade do ser humano. Na Igreja Católica, assim como na Igreja Ortodoxa, um leigo não pode abençoar a água de forma a torná-la um sacramental. Somente um sacerdote pode fazê-lo. É necessário que o sacerdote a abençoe conforme o ritual romano 1. Para abençoar a água, segue-se uma fórmula, uma reza, que só é feita em latim, língua praticamente morta. Após a benção, o sacerdote põe sal bento na água. Após o Concílio Vaticano II, o Papa Paulo V concedeu permissão para os sacerdotes abençoarem a água usando somente um sinal da cruz, ponto de divergência entre os católicos tradicionalistas. Vale uma outra reflexão. Imaginem uma água parada, em temperatura ambiente, em que todos colocam as mãos. Resultado: fontes de água benta foram identificadas como focos potenciais de infecções bacterianas e virais. Bacteriologistas encontraram Staphylococcus, Streptococcus, Colibacilli, Corynebacterium diphtheriae em fontes das igrejas de Sassari, na Itália. E eu tenho certeza de que fé alguma resiste a uma questão básica de higiene. Em estudos como os que foram realizados na Universidade de Viena, na Áustria e Environmental Protection Agency, no ZEUA, descobriu-se que a água benta é condutora de contaminação em hospitais por não ser trocada frequentemente, como deveria. Algumas das amostras apresentaram 62 milhões de bactérias por mililitro de água, e nenhuma delas era potável. A respeito das cerimônias de que falávamos, se você se confessou para esse representante do Senhor e foi perdoado, você pode comungar, receber o corpo e sangue de Cristo, representados por uma bolacha molhada em vinho. Afinal, para essa sociedade, Deus usa instrumentos humanos para redimir a humanidade. Nas mãos dos sacerdotes, estão as próprias mãos do Senhor apagando nossos pecados e ressuscitando nossas almas. Lastimável que são as mesmas mãos que praticam pedofilia e recolhem seu dinheiro. Feito isso, você já está novo. É praticamente uma nova pessoa, de alma lavada. Pode pecar e seguir nesse ciclo, que está tudo certo, segundo os representantes divinos. Esses senhores que regem a orquestra muitas vezes cometem crimes, geralmente sexuais. São muito conhecidos por sua instituição mas ter acobertá-los por pedofilia. Não são presos, no máximo expulsos de seus postos. Muitos, inclusive, têm certa ligação com a política. São peças-chave para a sociedade em que vivemos. O problema de viver nesta matrix é que isso gera pessoas com problemas psicológicos e que criam seus filhos para terem os mesmos devaneios. A maior desconexão com o homem está em se comunicar com um amigo imaginário, criado por um ser bastante melindroso e, ao mesmo tempo, perverso. O ser humano, em busca de recompensas. Sempre me questionei a respeito dessas inquietações. Pensava como tenho de pedir a todo momento a um ser que me ama tanto, um ser superior, para que me ajude, que me dê uma vida digna, me proteja de doenças e me contemple com a vida eterna. Isso me fazia tirar a responsabilidade que eu tenho de mim sobre mim mesmo. Não sou e não somos seres tão insignificantes neste planeta. Nenhum de nós precisa de um salvador. A chave de nossas próprias vidas está em nós mesmos. Porque temos de ser servos e provar isso a todo momento. Porque temos de sofrer. Porque este ser é tão vingativo e permite que tantas barbaridades aconteçam. Você vai se calar diante das afirmações infundadas como:
Não sabemos de todos os mistérios e não devemos saber. Talvez esses questionamentos sejam extremos para você. Porque se não amá-lo acima de todas as coisas não entrarei no reino dos céus. Mas por que amá-lo? O que ele faz para ser amado por mim? Olhando para o planeta eu teria mais motivos para odiá-lo, se ele existisse, é claro. Não teria o homem criado Deus e não o contrário. Não teria o homem criado Deus à sua imagem e semelhança. Pense. Deus quer dinheiro, terras, é egocentrista, vingativo e quer que você se humilhe e demonstre que lhe ama. Assim irá lhe proteger. Mas se você, apenas, cogitar a sua existência, ou contestar sua doutrina, será chamado de herege e queimará no fogo do inferno por toda a eternidade. E só não é torturado, pois não estamos mais na Idade Média, embora haja algumas exceções. Lembro-me de dois momentos curiosos. Um, quando ainda ia à missa, e outro, quando tive que ir novamente, depois de muito tempo sem participar da cerimônia. Lembro que eu e um amigo sentamos no último banco. Naquele domingo, pegamos o folheto da missa e tentamos acompanhá-la. Todos na igreja muito bem afiados com as cantorias. Aquele senta, levanta, ajoelha. Eu e meu amigo lá, perdidos. Parecíamos que estávamos dançando outra música. Folheto pra cá, folheto pra lá, vira para frente, para a esquerda, para a direita. Um teatro, uma grande encenação em que, após um momento fantástico, todos voltam para suas realidades, cometem os mesmos pecados, muitos magoam os seus familiares, amigos, e ainda julgam os que não fazem parte da encenação, como se estes fossem menos abençoados do que aqueles. Aliás, ir à missa, às vezes, me dava até vergonha, pois não estava afiado com senta, levanta, gestos e cantorias que o Senhor exige para chegar até ele. Mas, enfim, nossa desconexão com o show era tamanha que, em certo ponto, vimos que estávamos com o folheto do domingo anterior. Olhamos um para a cara do outro e seguimos para a praia. Aproveitamos o dia, conversamos sobre assuntos que trouxeram alegria para nós e apreciamos a beleza da natureza, sem julgar ninguém. Muito diferente da maioria dos fiéis que se embelezam com sua melhor roupa, melhores perfumes, fazem o cabelo e vão ao teatro onde eles próprios são os atores. As pessoas, quando vão à missa, parecem que entram em um centro de extermínio, certo? Falam baixo, caminham devagar, não podem rir. Ficam com cara de sofrimento, olham para os bonecos de gesso e quase choram. Em outras igrejas isso acontece de maneira diferente. Talvez, às vezes, de maneira exagerada, como o caso de igrejas evangélicas, em que os cultos parecem um espetáculo, de comédia ou de horror. Eles querem que você sofra ou que você encene, que seja falso, que viva uma realidade inexistente e alienante. Além disso, há aqueles que acreditam, dentro da igreja, que, quanto mais sofrimento você tem, maior é a chance de você ganhar sua salvação. Há, no entanto, um novo grupo religioso que joga de outra maneira e atualizou os ensinamentos eclesiásticos para o mundo contemporâneo. Estes cantam até forró e rock evangélico. Quando estive na Guatemala, fui a um casamento. Aquele tradicional senta, levanta, ajoelha, 1000 símbolos no rosto. Então, um senhor, percebendo a minha dificuldade em acompanhar o processo, me disse: "Você é evangélico, né? Por isso não acompanha." Quase lhe disse: "Ateu mesmo." "Senhor, só estou aqui porque tenho de passar por essas bandas antes da festa." Naquele momento pensei: o que eu estou fazendo aqui? Esta foi a última vez que acompanhei qualquer tipo de missa. Última vez que me coloquei em uma situação desagradável para agradar alguém. Jamais perderei o meu tempo nessas cerimônias. Eu prefiro ir a um orfanato, ajudar quem precisa, assistir ao pôr do sol, cultivar em mim coisas boas e alegres e me libertar de toda a falsidade humana. Meus amigos e parentes já sabem. Casamento. Vou direto para a festa. Não sou hipócrita. E não consigo compactuar dessas ideologias, porque elas destroem o ser humano. O homem finge seguir as regras, gosta de enganar a si mesmo. Algumas mulheres casam na igreja, grávidas impuras mas vestindo branco. Casais que juraram fidelidade eterna se separam. Alguns chegam a ter vários filhos com pessoas diferentes, mas estão lá, de branco, tentando enganar ao seu Senhor. Mas o pior, enganando a si mesmo.
É tudo muito bonito. Dizem que ir à missa ou ao culto traz paz. Mas você pode encontrar essa mesma paz indo à praia, conversando com amigos, ajudando pessoas, parando de pensar um pouco, dormindo ou até indo a um psicólogo. Procure atividades que preencham a sua vida verdadeiramente, em vez de deixar que os outros preencham a sua vida por você e tomem decisões infundadas para você. Compactua dos dizeres de Marx: religião é o ópio do povo.